Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de Sistemas de Informações. Sou o professor Sérgio. Relembrando aí, então, os conceitos que a gente trabalhou na semana passada. Nós vimos o que são sistemas e fomos dissecando, né, a informação. Nós vimos o que é informação, o que são dados, a informação em si, que é quando a gente pega os dados e dá um sentido, né? E o conhecimento, que é quando a gente pega a informação e agrega alguma coisa, enfoca ela para gerar esse conhecimento, tá? Na sequência, ligando um conceito ao outro, nós vimos o que é informática, que é a informação automática, tá? E passamos a conceituar sistemas de informação. Então, o que são esses sistemas, né? E como que eles são compostos de entrada, processamento, saídas e o feedback, tá? Então, hoje nós vamos ver como que a gente classifica esses sistemas de informação. Que existem vários tipos, né, diferentes, cada um com uma finalidade. Então a gente classifica eles de diversas maneiras, na verdade. Cada autor acaba fazendo uma classificação parecida com o outro, mas tem um pouco de diferença, tá? Então eu peguei uns conceitos mais recentes, né? Vocês viram na aula passada que eu comentei da bibliografia básica e complementar da nossa disciplina, que tem muito livro antigo com os conceitos, porque os conceitos de sistema são desde que as ciências foram inventadas, né? Mas os conceitos de sistema de informação é um pouquinho mais recente, mesmo assim, são livros de 2000, 2005, 2007. Então eu tentei pegar alguns livros mais recentes, tá? Para dar uma filtrada nessas classificações e coloquei aqui as que se repetem por todos os autores, tá? Que são, na verdade, 5 classificações, né? Mais comuns aí, tá? Mas vale dizer, como eu já comentei no comecinho desse slide, que pode ser que dependendo do autor você encontre classificações diferentes aí, tá? Mas essas são as mais comuns. Bom, como que foi criada essa classificação aí para os sistemas de informação, né? Primeiro, o foco é do ponto de vista empresarial, né? E eles foram classificados de acordo com a forma que eles são utilizados, tá? E o tipo de retorno que ele traz. Legal? Então, são duas grandes classes e daí tem aquelas 5 divisões. Então, se os sistemas vão para o contexto operacional, linha de produção, ou gerencial, mais voltado para a tomada de decisões. E podem ter sistemas mais completos que abrangem essas duas áreas aí. Bom, primeira classificação, então, é do sistema de processamento de transações, tá? Eles são usados no nível operacional, tá? E eles registram as transações rotineiras diárias, tá? Esses sistemas, na maioria das vezes, hoje em dia, né, na maioria das vezes, ele já está praticamente automatizado aí de ponta a ponta, né? Desde a chegada da matéria-prima na empresa, já temos aí, sei lá, balanças na portaria pesando os caminhões, já temos ou então computadores na portaria mesmo, onde o porteiro já dá entrada na nota fiscal, leitura de código de barras, tá? Até o ponto final aí da linha de produção, onde o caminhão com a matéria já acabada saindo para fazer a entrega, né? Mas são como está focado aqui, como está bem detalhado aqui, tá? Sempre transações rotineiras diárias, tá? Bom, aquilo lá é Laudon, aquele conceito de Laudon, né? Legal? O foco, automatizar trabalhos repetitivos e rotineiros, tá? Meu cachorro gostou da explicação aí, né? Torcho, baguncei. Então, além de agilizar e facilitar a realização desses trabalhos, poupando tempo dá retorno, né? Monetário, tá? Também consegue oferecer uma gama maior de informações.
tem um exemplo aqui de uma rotina de folha de pagamento. Tá? A gente automatiza ela. Tá? Então, além de imprimir os cheques, a pessoa não precisa ficar preenchendo cheque, né? Ela permite uma saída de relatórios, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, relatórios obrigatórios legalmente, né? Exigidos por órgãos federais, estaduais, etc. Tá? Emissão de nota fiscal. Gente, em 1990 eu trabalhei numa empresa, eu estava na área do estoque ali, e eu fazia a nota fiscal na mão. Preenchia os dados da empresa, pegava a fichinha de papel ali, onde estava o cadastro com o CNPJ da empresa, endereço, telefone. Medonho, né? Errou uma nota fiscal, gente, uma trabalheira para fazer todo o procedimento burocrático, né? Desse erro e tal. Então, o simples fato de estar automatizado ali, né? Minimiza muito a chance de um erro. E um controle de estoque, então. Eu sou meio antiguinho, né, galera? Mas eu trabalhei num supermercado, né? Vocês vão lembrar disso também, nos anos lá, aí já era nos 2000. E uma vez por mês, assim, um pouco antes, né? Final dos anos 90. Uma vez por mês, assim, a gente fechava o supermercado. Fechava, ficava um dia inteiro fechado, né? E todos os funcionários iam lá para fazer o levantamento de estoque, auditoria, fazer o balanço, balancete ali, né? Porque não tinha um controle automatizado. Tá claro que não era um supermercado de grande porte, né? Mas não tinha um controle automatizado. Então perdia-se um dia inteiro de vendas. Você acha que pode, né? Tá? Então é um outro exemplo aí de movimentação diária, tá? Chegou um caminhão lá com pasta de dente, sabonete, legal. Vai entrando, já vai lançando a entrada no estoque pela nota fiscal, código de barras. Tá? No caixa, cada saída, cada código de barras que passa ali já dá baixa no estoque e gera relatórios para conferência. Nada de tomada de decisões, hein? Isso é operacional. Então, o cara do estoque ali, conferência, confere estoque. Tá? Reservas no hotel, registro de pedido de vendas numa loja de eletrodomésticos, assim por diante. Mais alguns exemplos, tá? Esse pode-se dizer que são o primórdio dos sistemas de informação, né? Os primeiros programas de computador tinham essa finalidade, né? Não se atingia ainda um nível empresarial aí de tomada de decisão. Bom, sistema de informações gerenciais não pode ainda confundir com o sistema de tomada de decisões, né? Ele dá suporte para as funções de planejamento, controle e organização, tá? Fornece informações seguras temporal para tomada de decisão. Esse conceito é do Oliveira. Esse conceito de baixo aí que diz que o sistema de informação gerencial é representado pelo conjunto de subsistemas. Então, às vezes, são vários SPT, né? Que em conjunto você vai ter um outro sistema, por exemplo, que busca os dados. Lembrando a aula passada, busca os dados daqueles SPTs, tá? E monta relatórios, queries, consultas, de forma a gerar informações para o processo de decisão. Mas ainda é um processo de decisão do dia a dia, tá? Quanto precisa comprar, quanto que precisa vender, onde precisa entregar, precisa de mais caminhão, precisa mais isso, precisa mais aquilo. Ainda é uma tomada de decisão mais transacional, tá? Outra definição aqui do Garcia e Garcia, né? Eles fazem um apude ao Poloni, eles estão citando então o conceito de Poloni, tá? Sistema de informação gerencial é qualquer sistema que produza posições atualizadas no âmbito corporativo, resultado da interação de vários grupos de sistemas de informação e que usam consolidação e interligação de entidades dentro de uma organização. Então, como foi falado no outro conceito, a gente vai buscar dados de diversos sistemas, então vai pegar lá compras, produção, vendas, às vezes 2, 3 produção diferentes, estoque, consolida isso, gera informação através de relatórios, tá? E leva isso para a área gerencial. Ainda um outro conceito, né, sobre os SIGs, Sistemas de Informação Gerencial, tá, de STER.
um pouquinho mais antigo, vocês veem que é de 98 esse conceito. Tá? Então a gente vê que conceitos se mantêm desde essa época, não muda, porque os sistemas também não mudam, né? Porque eles ainda são necessários, tá? O que o que acontece é que surgem novos conceitos, novas classificações, tá? Então ali o propósito básico de um SIG, tá? Ajudar a empresa a alcançar suas metas do dia a dia, legal? Fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as operações regulares da organização. Então eles vão conseguir controlar, organizar, planejar pessoal, recursos, etc, com maior eficiência, tá? Bom, algumas características para a gente identificar um pouco melhor os SIGs, né? Suporte a decisões estruturadas do nível operacional e do controle gerencial. Também são úteis à alta administração, claro, mas nós estamos numa administração ainda de médio nível aí. Tá? São orientados a relatórios e controle, queries, como eu expliquei nos slides anteriores. Junta dados de várias bases diferentes que vêm de sistemas diferentes, tá? Muitas vezes automatizados ali, um CLP, né? Uma esteira controlando quantos produtos acabados já passaram por ali, que estavam dentro do preço e que estavam ok, qualidade ok para serem entregues e tal. Então nem tem uma pessoa alimentando, é um sensor alimentando, não tem problema. Mas pega dessas bases, que são a primeira classificação lá de sistemas, na SPT, tá? Juntam dados, geram o quê? Informação. Essa informação vai levar conhecimento para os gerentes para a tomada dessas decisões aí de nível operacional. Só que aí é o seguinte, gente, é de fluxo, de dia a dia, então tem pouca capacidade analítica, tá? Ajuda na tomada de decisão usando os dados passados, que estão lá no banco de dados, e atuais. Legal? Nada de previsão. Tá? São inflexíveis, o que tem no banco vai gerar uma informação ligada a isso que tá, aos dados que estão no banco. Tá? E é mais interno ali para a empresa, para tomar decisões ali internas. Bom, aí vem um próximo nível, então vocês veem que, se vocês reparam aí, que está meio que na sequência, né? Esse é o SAD, o Sistema de Apoio à Decisão. Ele já tem por objetivo dar suporte a decisões menos rotineiras e estruturadas, não aquelas do dia a dia, não com dados passados e presentes, tá? Essas tomadas de decisões não são facilmente especificadas com antecipação. Legal? Então, é um sistema que vai auxiliar na tomada de decisão futura. Legal? Então, como que é? Você pega ali esses relatórios, BI tem feito muito isso, né? E você alimenta com suposições, tá? E se der uma virada no mercado e o preço do combustível começar a cair ao invés de subir? Como que vai refletir na nossa produção de veículos? Né? A gente simula informações, dados, suposições e consegue fazer novas perguntas. Lanço até essas informações num banco de dados de mentira, tá? Simulando o futuro e ele toma as decisões e gera gráficos de gráficos que vão te alimentar com informações para tomada de decisões mais para frente, até médio e longo prazo aí, tá certo? O Brian já tem outro conceito aqui também, né? Tá? Que ele comenta sobre especificamente isso. Não são informações pré-especificadas. Sim, a gente vai explorar alternativas possíveis. Voltar naquele exemplo que eu dei. E se o preço do combustível, ao invés de, por um milagre, começar a cair, aconteceu o que vem acontecendo já faz 2 anos, né? Que é uma subida contínua e cada vez maior. Como que isso aí vai refletir na nossa venda de veículos? Tá?
Ah, legal. Ó, o transporte individual, os carros, motos, carros, vai cair a produção, vai cair as vendas. Motos mais econômicas vai aumentar. Motos menos econômicas vai cair. Então a gente simula dados de aumentos de preços e ele já gera gráficos, né, em cima dessa informação nova que eu inventei, né, que a gente pressupõe, são suposições, ele gera os gráficos aí dos resultados que irão acontecer possivelmente se isso aí se concretizar, né? Muito bem. Mais conceitos aqui, ó. Eles têm a função de auxiliar os gerentes de nível médio na tomada de decisão menos usuais, tá? Em geral, eles focam numa questão única. O que vai acontecer? É uma pergunta. O que vai acontecer lá na frente se mudar o panorama econômico, mudar o panorama do clima, mudar a cabeça do jovem, a maneira de pensar, né? Se mudar a forma como as aulas acontecem, né? O que vai acontecer? Né? Uma pergunta. O que vai acontecer com o transporte público se todas as escolas voltarem presencial? Então, alimenta com informações a quantidade de alunos que vão voltar, isso e aquilo. E ele gera os relatórios, né? Faz as saídas de dados, né? Indicando qual vai ser o reflexo no transporte público e quais medidas a gente vai ter que tomar, prefeitura ou empresa de transporte público. Exemplos, tá? Então, pode auxiliar a gente a decidir, por exemplo, a quantidade de arroz que é necessário comprar para um restaurante com base no histórico de consumo num determinado período. Isso aí, gente, é exemplo prático, básico, que todo mundo conhece. McDonald's. Como é que você sabe, como é que os caras do McDonald's sabem, né? Que você vai chegar lá, você olha a prateleira assim, não tem nada, mas você chega lá, você fala, eu vou pedir um Big Mac. E pum, aparece um Big Mac lá na prateleirinha dos caras. Aí você olha e fala, eu quero um Big Mac. Aí você sai, seu irmão fala, eu quero um Chicken Nuggets Mega Blavers, né? E não tinha nada lá na prateleirinha. E chup, chegou lá, tá lá e ele já pega super rápido, assim, você não espera, não é que nem num boteco normal, que você vai lá e fala que faz um x-tudo, aí o chapeiro vai lá e começa a fazer, e você fica esperando a hora que ele termina e ele te entrega, né? Então, eles utilizam esses sistemas com base no histórico de consumo, não é 100% lógico, correto, né? Às vezes você tem que esperar um pouquinho, mas é muito pouquinho, mas tem que esperar um pouquinho, né? Mas eles tomam as decisões baseadas nisso, tá? Outros exemplos aqui também ilustrados. Bom, agora nós partimos para um nível um pouco a mais, um pouco superior, né? Então a gente foi subindo, tá? Esses são relativamente novos, os sistemas de suporte executivo, tá? E eles estão diretamente ligados a BI, dashboards, assim por diante, né? Eles dão suporte a nível estratégico de empresas e ajudam a definir objetivos, metas lá para frente, tá? Utilizando tecnologia muito avançada para a elaboração de gráficos, relatórios, filtros, tabelas dinâmicas e dashboards. Não são tão avançadas assim porque o Excel faz tudo isso aqui, tá? Mas o Excel ainda ele tem uma alimentação, né? Meio que manual. Então, se a gente conseguir interligar sistemas de apoio à decisão, SPTs, tá? Fazer com que eles exportem dados para o Excel e o Excel gere esses gráficos, relatórios, filtros, tabelas dinâmicas e dashboards de maneira automática, a gente vai ter aí um sistema de suporte executivo e vai conseguir em cima dele, tá? Elaborar metas. Aí sim, médio e longo prazo, tá? Às vezes nem médio não é longo mesmo. Coisa que aqui no Brasil nem tanto tem, né? Quando a gente fala de microempresas, até empresas de médio porte, às vezes os empresários não se atêm a isso. Por quê? Porque o empresário, ele é o cara que está no chão de fábrica, ele é o gerente executivo e o dono, e ele tem que fazer tudo, né? Então, às vezes, ele acaba não tendo tempo e nem recursos de informática, né?
para fazer esses tipos de planejamento. Mas isso aí é uma coisa que está cada vez mais aparecendo nessas empresas e que já existe nas empresas de médio e grande porte, senão elas não teriam evoluído ao ponto de chegar, né, como médio e grande porte, né, tá? E não conseguiriam se manter lá, tá? Então, fundamental. Hoje em dia, utilizando muito BI e Business Intelligence. Eu já falei BI várias vezes, às vezes pode ser que tenha alguém que não entenda o que é. BI é Business Intelligence, tá? Nós vamos ter uma aula específica sobre Business Intelligence e dashboards também, tá? Sem contar que eu vou falar de gráficos, relatórios, filtros, tabelas dinâmicas, entre outras coisas no Excel nas próximas aulas. Mais conceitos aí de SE, tá? Sistemas de suporte executivo não são projetados para resolver problemas específicos. Deu pau na máquina 8 da produção. Nada a ver, né? Eles fornecem uma capacidade de computação e telecomunicações, são todos interligados, né? Que pode mudar a estrutura dos problemas, né? Aqui tem, eu não corrigi aqui, mas tem um outro autor que conceitou, ao invés de SSE, Sistema de Suporte Executivo, ele põe como Sistema de Apoio Executivo, né? E aí ficou SAI. Mas SSE é mais comum de achar entre os autores, tá? Sistema de Suporte Executivo. Sistema de Auxílio ao Executivo, mesma coisa, tá? Fáceis de usar. Mouse, gráfico, clique e arrasta. Então, quem já viu um dashboard? Poxa vida, como é que eu crio um dashboard? Você tem milhões de bancos de dados. Não milhões de dados, milhões de bancos de dados. Cada banco de dados com trilhões de dados, tá? Que o sistema, o SSE, né? Tem acesso. Tá? E a gente com o mouse arrasta o que eu quero aqui. Eu quero um gráfico, eu quero isso, eu quero uma tabelinha, eu quero aquilo, blá, 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 e monta um dashboard. Que é uma telona em geral, assim, de 32, 50 polegadas. E você joga as informações ali e várias pessoas conseguem olhar e tomar essas decisões aí em cima dessas informações que estão sendo exibidas ali. Né? Então fornece acesso rápido a informações atuais e dão base para relatórios gerenciais. Tá? Bom, e para finalizar, a gente vai acabar com aquela sequência que a gente pegou ali, chão de fábrica, tomada de decisões ali de processos, tomada de decisões gerenciais, tomada de decisões executivas. Serão os 4 andares. A gente vai voltar um pouquinho e vai para uma classificação de sistemas um pouco diferenciadas, tá? Sistema de trabalho do conhecimento, tá? Mais para projetos. Legal? Toda e qualquer tecnologia de informação que possui o objetivo principal aumentar a produtividade pessoal dos trabalhadores que manipulam informações do escritório. A gente pega como sistema de trabalho de conhecimento um exemplo, um CAD CAI-CAM, tá? Que o cara ficava na prancheta e levava 18 horas para fazer um projeto, e no sistema computadorizado, ali no programa, ele leva 2, 3 horas. Exemplo, tá? Como sai sistema de automação de escritórios, um relatório que a secretária escrevia manualmente, desenhava o gráfico com régua, que ela levava 4 horas para fazer, ela vai lá, o Word, Excel, e ela faz em 10 minutos, assim por diante, tá? Um conceito de dos Laudons, né? Sistema de automação de escritório, aplicações de informática para aumentar a produtividade, dando suporte à coordenação das atividades de comunicação no escritório típico. Hoje em dia nós temos a integração desses sistemas entre pessoas, eles trabalhando em rede, é bem interessante, são chamados de pacotes colaborativos. Então, pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, entre outros, tá? Os colaborativos, um Outlook, tá? Um Project, entre outros aí. Vamos pegar um exemplo do Project, para quem não conhece. O Project ele permite que você controle um projeto desde o seu planejamento até a sua execução, gerando gráfico de Gantt, custos de mão de obra, custo de recursos, materiais, assim por diante. E ele é colaborativo no ponto em que
você gera um arquivo e permite acesso de várias pessoas ao mesmo tempo ali, alterando as informações. Né? Claro que ele tem uma planilhinha ali do Excel, que gera um grafiquinho ali, que é meio que usa o mesmo engine, né? O mesmo programa do Excel, mas não tem uma cara parecida com o Excel, mas não é o Excel, é um programa, tá? Inclusive uma ferramenta muito interessante para os engenheiros de produção aí conhecerem, tá? O Microsoft Project. Legal? O Outlook, você consegue agendar, então, essas pessoas compartilhando ali, por isso colaborativo, né? O Outlook você consegue agendar tarefas e reuniões e automaticamente você já fala quem vai participar e ele já dispara e-mail e já, quando a pessoa recebe esse e-mail, aceita ou não e isso já vai para a agenda dela, tá? Estou citando exemplos Microsoft, só tem vários outros, tem o OpenOffice, que tem o Word, Excel e PowerPoint dele, né? Tem um Open Project, bem fraquinho, mas legal, tem de código aberto, tá? O Thunderbird é um exemplo de parecido com o Outlook e assim por diante. Muito bem. Então o conteúdo é esse, galera. Finalizando, o que nós temos lá no Moodle? A tarefa 3. Bom, nessa tarefa a gente vai focar. Tá? O questionário vai ser em cima desses conceitos, mas essa tarefa a gente vai ter um foco um pouquinho diferente. Tá? Quem já fez, já conhece, já está pronto, é só montar e entregar. Mas quem não conhece vai ser bem interessante. Tá? Nós vamos falar sobre pesquisa científica. Legal, porque a aula que vem vai ser um pouco voltada a isso, da semana que vem. Então, primeiro, vocês vão pesquisar o que é o Café Caps, que nós temos acesso aqui por ser uma instituição federal. Né? Então, o Café Caps ali, um portal muito interessante que nos dá acesso a inúmeros portais de pesquisa de artigos científicos. Vamos pesquisar o que é pesquisa científica, o que é um artigo, resumo e resumo expandido, a diferença entre os três. Tá? Quais são as 749 etapas para a criação de um artigo? O que são congressos? Citem aí alguns famosos aí na área de vocês, porque na minha área de informática são outros, né? Tá? O que é o fichamento, como fazer, citações, o que são e como fazer, né? O referencial bibliográfico, o que é e como fazer, e o plágio, o que é e como evitar o plágio. Basicamente usando citações e referencial bibliográfico, né? Mas vocês vão montar um trabalho, 1, 2 páginas, não uma coisa grandiosa, tá? Porque não é um artigo completo, nem um resumo, tá? Vão fazer citações diretas ou indiretas e vão fazer referência de onde vocês buscaram toda essa informação, tá? E vão entregar aí na tarefa 3. Prazo até quinta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã. E o questionário 2, que são 5 questõezinhas sobre o conteúdo dessa aula, a classificação dos sistemas de informação. Legal? Então é isso, gente. As referências aí, tá? Das citações aí do conteúdo de hoje. E, para finalizar, o que nós vimos hoje? A classificação dos sistemas de informação. Os SPTs, SIG, SAT, SSE e, por final, STC e SAI. Muito bem? Bons estudos a todos, galera!